O cheiro de canela e açúcar pairava no ar da minha cozinha misturado ao aroma intenso do Chester assando lentamente no forno. Era véspera de Natal, aquele momento sagrado do ano em que o coração da gente parece bater num ritmo diferente, mais compassado, cheio de esperança. Eu estava terminando de fritar as rabanadas, passando cada fatia dourada na mistura de açúcar, exatamente como minha mãe me ensinou há mais de 50 anos ali mesmo naquele bairro da Muca. As minhas mãos, já marcadas pelo tempo e pelo trabalho duro de uma vida inteira como costureira, tremiam levemente não de idade, mas de ansiedade boa. Eu tinha tirado do armário a toalha de renda branca, aquela que eu mesma bordei para o meu enxoval, e o jogo de jantar de porcelana com filetes de ouro, que só saía da cristaleira em ocasiões muito especiais. Eu olhava para a mesa posta e via mais do que pratos e talheres. Eu via a minha família reunida. Eu via o meu filho Rodrigo, a esposa dele Fabiana e o meu pequeno neto Pietro. Eu imaginava as risadas, o brilho nos olhos do menino ao ver os presentes, a gratidão silenciosa de estarmos todos juntos. Mas a vida tem formas cruéis de nos mostrar que nem sempre o que vemos com o coração é o que os nossos olhos vão enxergar de verdade. Eu ouvi a chave girar na fechadura da frente. O som metálico ecoou pela casa silenciosa como um aviso que eu não soube interpretar. Limpei as mãos no avental, ajeitei os cabelos brancos que insistiam em escapar do coque e fui ao encontro deles com o meu melhor sorriso. Aquele sorriso de mãe que espera o filho voltar da guerra. Mas quando cheguei à sala, o sorriso congelou nos meus lábios. Rodrigo não trazia presentes. Fabiana não trazia nenhuma travessa de comida. O Pietro não estava com eles. Os dois estavam parados no meio da sala com os braços cruzados e uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto do meu filho. Era uma mistura de impaciência e algo mais frio, algo que me fez sentir um arrepio na espinha mesmo com o calor do forno vindo da cozinha. O olhar da minha nora varreu a sala parando na árvore de Natal montada com tanto carinho e ela soltou um suspiro audível, um som de desprezo que cortou o ar festivo como uma faca afiada. Antes de continuar, eu te peço uma coisa simples. O que você faria se ouvisse o que eu estou prestes a ouvir, se você acredita que a verdade deve prevalecer e que nenhuma mãe merece ser humilhada? Inscreva-se agora no canal. Vamos descobrir juntos onde essa dor termina e como a justiça às vezes tarda, mas não falha. Rodrigo não me abraçou. Ele nem sequer disse Feliz Natal. Ele deu um passo à frente, invadindo o meu espaço pessoal de uma maneira que parecia uma ameaça, e disse as palavras que fariam o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Mãe, a gente precisa conversar. E precisa ser agora. A voz dele não tremia. Não havia hesitação. Era a voz de um estranho, de alguém que estava ali para fechar um negócio, não para abraçar a mãe. Eu tentei falar, tentei perguntar onde estava o meu neto, mas as palavras não saíram. Minha garganta secou instantaneamente. Eu olhei para Fabiana buscando algum sinal de humanidade, mas ela estava ocupada demais olhando para as unhas perfeitamente pintadas, como se estivesse entediada com a cena, como se a destruição da minha vida fosse apenas um compromisso chato. Na agenda dela, nós tomamos uma decisão. Dona Marta Fabiana disse, sem nem olhar nos meus olhos. Essa casa, ela não serve mais. É velha, cheira a mofo e a gente antiga. Ela torceu o nariz como se sentisse um cheiro ruim. Nós queremos reformar tudo, derrubar essas paredes, fazer uma área gourmet, uma piscina. E sinceramente não tem espaço para a senhora nos nossos planos. Eu olhei para o meu filho esperando que ele a repreendesse, que ele dissesse que ela estava louca, que aquela era a nossa casa, o lar que o pai dele construiu com tanto suor, mas Rodrigo apenas assentiu, concordando com cada palavra venenosa. É verdade, mãe. A Fabiana está certa. A senhora já está velha, dá trabalho. Nós queremos viver a nossa vida, receber os nossos amigos e ter a senhora aqui, arrastando os chinelos pela casa. Não dá mais. Não dá mais. A frase ecoou na minha cabeça. Eu que trabalhei até os dedos sangrarem para pagar a faculdade dele. Eu que deixei de comprar sapatos novos para que ele tivesse o tênis da moda. Eu que cuidei dele em cada febre, em cada tombo. Agora eu era um estorbo, um objeto velho que não dava mais. Eu senti uma tontura, o mundo girou devagar. Apoiei a mão no encosto do sofá velho de veludo para não cair. Mas, para onde eu vou? Perguntei à voz, saindo num fio quase inaudível.
É noite de Natal. Fabiana riu. Foi uma risada curta, seca, sem alegria. Ah, dona Marta, não faça drama. Nós já resolvemos tudo. Tem um asilo ótimo na periferia, bem baratinho, que aceita a gente, na sua condição. Nós já ligamos, eles têm uma vaga. Asilo. A palavra caiu sobre mim como uma sentença de morte. Eles queriam me trancar num lugar estranho, longe do meu cheiro, das minhas plantas, das minhas memórias. Mas essa casa é minha. Eu sussurrei as lágrimas, começando a queimar meus olhos. Ô seu pai. O papai morreu, mãe, Rodrigo gritou, e o grito dele me fez encolher. Acabou. A casa agora é nossa. Eu sou o único herdeiro. E se a senhora não sair por bem, vai sair por mal. Ele se aproximou ainda mais, o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. Se não quer ir para o asilo amanhã de manhã, então pegue as suas tralhas e saia da minha casa agora. Eu não quero ver a sua cara aqui quando o Pietro chegar. O Pietro. Eles estavam usando o meu neto, o meu único neto, como moeda de troca. Eles sabiam que eu não faria um escândalo na frente da criança. Eles planejaram isso. Eles esperaram o Natal para me dar o golpe final, sabendo que eu estaria vulnerável, com o coração aberto. Eu olhei para as minhas mãos. As mesmas mãos que cozinharam para aquele homem ingrato a vida inteira. Elas tremiam incontrolavelmente. Uma gota de suor frio escorreu pelas minhas costas. O cheiro das rabanadas queimando começou a vir da cozinha, mas eu não me movi para desligar o fogo. Algo dentro de mim tinha se quebrado. Não foi o meu coração. O coração de mãe é resistente, ele aguenta muita pancada. O que quebrou foi a ilusão. A ilusão de que eu tinha uma família. A ilusão de que o amor era suficiente. Naquele momento, vendo o desprezo no rosto do meu filho e a ganância no rosto da minha nora, eu percebi que estava sozinha. Completamente sozinha. Mas estranhamente, junto com a dor avassaladora, veio uma clareza fria. Uma calma que eu não sabia que possuía. Eu não gritei. Eu não chorei aos pés deles. Eu não implorei. Eu apenas levantei a cabeça, endireitei a coluna, que a idade já começava a curvar, e olhei fundo nos olhos do Rodrigo. Tudo bem, eu disse. A minha voz estava firme e metálica. Se é isso que vocês querem, eu vou. A surpresa passou pelo rosto da Fabiana. Ela esperava choro, esperava súplicas, esperava me ver rastejar. A minha dignidade a ofendeu mais do que qualquer insulto. Vá logo, ela sibilou. E não leve nada que tenha valor. Os móveis ficam. Eu não respondi. Virei as costas para eles e caminhei em direção ao meu quarto. O quarto que eu dividi com o Alberto, meu falecido marido, por 40 anos. Entrei e fechei a porta devagar. O silêncio do quarto contrastava com o barulho da minha alma. Fui até o guarda-roupa, afastei os casacos velhos e puxei lá do fundo uma pequena mala de couro marrom. Ela já estava pronta. Sim, você ouviu bem. A mala estava pronta. Eu a coloquei sobre a cama e abri o zíper. Dentro havia algumas mudas de roupa, os documentos da casa, as joias que minha avó me deixou e, por cima de tudo, uma carta amarelada com a letra do Alberto. Eu passei a mão sobre o papel, sentindo a textura familiar. Esteja preparada, Marta, ele tinha me dito antes de morrer. O Rodrigo não é como nós. Eu nunca quis acreditar. Eu briguei com o Alberto, defendi o nosso filho, disse que ele estava sendo duro demais. Mas o Alberto, com sua sabedoria silenciosa, sabia. Ele sabia que esse dia chegaria, e ele me preparou para isso. Peguei a mala. Ela não era pesada, mas carregava o peso de uma vida inteira de memórias que eu estava deixando para trás. Saí do quarto. Rodrigo e Fabiana já estavam na cozinha jogando as minhas rabanadas no lixo, rindo. Eles estavam limpando a casa da minha presença antes mesmo de eu sair. Passei pela sala, olhei uma última vez para a árvore de Natal, para as luzes piscando, que agora pareciam zombar de mim. Abri a porta da frente. O vento da noite de São Paulo bateu no meu rosto, trazendo o cheiro de chuva e de escapamentos. Já vai tarde, Rodrigo gritou da cozinha com a boca cheia. Não esqueça de deixar a chave. Eu tirei a chave do bolso. A chave que abria a porta daquele lar há 4 décadas. Coloquei-a sobre o aparador da entrada. O metal fez um barulho seco contra a madeira. Um som final. Um ponto final. Saí e fechei a porta atrás de mim. O clique da fechadura foi o som mais triste e, ao mesmo tempo, mais libertador que eu já ouvi. Caminhei até o portão. A rua estava deserta, iluminada apenas pelas luzes de Natal das casas vizinhas. Eu podia ouvir as famílias comemorando os brindes à música. Eu era uma velha com uma mala na mão, expulsa de casa na noite de Natal.
Uma imagem patética. Dona Vilma, a vizinha da frente, estava na janela. Ela me viu. Viu a mala. Viu as lágrimas que eu finalmente deixei cair. Ela abriu a boca para perguntar algo, mas eu balancei a cabeça pedindo silêncio. Eu não queria piedade. Eu queria justiça. Parei na calçada. Respirei fundo, tentando acalmar o tremor das minhas mãos. Eles achavam que eu ia para o asilo. Achavam que eu ia dormir na rodoviária. Achavam que eu estava acabada. Mas eles não sabiam do telefonema que eu tinha feito 10 minutos antes de eles chegarem. Eles não sabiam quem estava vindo me buscar. Foi então que eu vi os faróis. Luzes fortes brancas cortando a escuridão da rua de paralelepípedos. Um carro preto comprido elegante virou a esquina. Não era um táxi. Não era um Uber. Era uma limusine, preta brilhante e imponente. O carro deslizou silenciosamente até parar exatamente na minha frente. O motorista, um homem fardado, saiu e abriu a porta traseira com uma reverência. Eu olhei para a casa uma última vez. Vi a sombra do Rodrigo e da Fabiana na janela da cozinha, alheios ao que estava acontecendo lá fora. Eles estavam comemorando a vitória. Mal sabiam eles que tinham acabado de assinar a própria sentença. Entrei no carro. O cheiro de couro novo e ar-condicionado me envolveu. Boa noite, Dona Marta, disse uma voz familiar vinda do banco de trás. O Dr. Henrique manda lembranças. E diz que está na hora de a senhora conhecer a verdade. O interior daquele carro era um mundo à parte. O silêncio ali dentro era tão absoluto que eu conseguia ouvir a minha própria respiração entrecortada, tentando se acalmar depois da tempestade emocional que acabara de varrer a minha vida. O cheiro de couro novo e de um perfume masculino suave amadeirado preenchia o ambiente, um contraste violento com o cheiro de rabanadas queimadas e de mofo que tinha ficado para trás naquela casa que eu não podia mais chamar de lar. Ao meu lado, Dr. Henrique me observava com um misto de pesar e respeito. Ele não disse nada nos primeiros minutos, apenas estendeu um lenço de linho branco impecável para que eu pudesse secar o rosto. Eu aceitei, mas as minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o tecido macio. Pela janela escurecida do carro, vi a minha rua passar as casas dos vizinhos que me conheciam há 40 anos, ficando para trás as luzes de Natal piscando como se estivessem se despedindo de mim. Eu estava deixando tudo. A minha história, o meu passado, o único lugar onde me senti segura. Mas ao mesmo tempo, uma voz lá no fundo da minha mente sussurrava que eu não estava fugindo. Eu estava finalmente acordando. Eles não merecem nem uma lágrima, sua Marta. A voz grave do Henrique quebrou o silêncio, macia como veludo, mas firme como aço. O Alberto reviraria no túmulo se visse como aquele rapaz te tratou hoje. Ele sempre soube, não é ele, sempre me disse que o Rodrigo tinha o sangue fraco para a gratidão. Sangue fraco. Aquelas palavras me atingiram como um soco porque eram verdadeiras. Eu fechei os olhos e, de repente, não estava mais no banco macio daquela limusine. Eu estava de volta a 1985 numa pequena sala alugada nos fundos de uma padaria com o cheiro de tecido barato e óleo de máquina de costura impregnando as minhas roupas e os meus cabelos. Lembro-me de como começamos. Eu e o Alberto éramos jovens cheios de sonhos e com os bolsos vazios. Ele trabalhava de sol a sol como pedreiro, carregando sacos de cimento que pesavam mais do que ele, voltando para casa com as costas em carne viva e as mãos tão calejadas que pareciam lixa. Eu passava as noites costurando para fora, fazendo bainhas, remendando roupas velhas dos vizinhos, forçando a vista sob a luz fraca de uma lâmpada amarela para ganhar uns trocados que garantissem o leite e o pão. Cada tijolo daquela casa na Muca, aquela mesma casa de onde fui expulsa, como um cachorro sarnento, foi comprado com sacrifício. Nós comíamos arroz e feijão durante a semana para poder comprar carne no domingo. Nós nunca viajamos. Nós nunca tivemos luxo. Tudo, absolutamente tudo, era guardado numa lata de biscoitos, escondida no alto do armário, com um único objetivo, escrito num papelzinho dobrado lá dentro: futuro do Rodrigo. A vida de Dona Marta mudou naquele instante dentro do carro, mas a semente dessa dor foi plantada muito antes. Você está nos acompanhando de qual cidade do Brasil? Escreva nos comentários, adoraria saber quem está aqui comigo, dividindo esse peso e essa esperança. Nós erramos pelo excesso de amor, eu sei disso agora. Quando o Rodrigo nasceu, nós prometemos que ele nunca passaria pelas humilhações que passamos. Nós queríamos dar a ele o mundo, mas acabamos criando um monstro que achava que o mundo lhe devia favores. Lembro-me de um dia específico, quando ele tinha 10 anos.
Eu tinha passado 3 semanas costurando dia e noite para comprar um par de tênis de marca que ele tanto queria, aquele que todos os meninos ricos da escola usavam. Quando entreguei a caixa com as minhas mãos cheias de marcas de agulha e a coluna doendo, ele abriu, olhou para o tênis e depois olhou para os meus chinelos gastos. Em vez de me abraçar, ele disse: "Mãe, por favor, não vá me buscar na escola com essa roupa velha. Os meus amigos vão rir. Diz que você é a empregada se alguém perguntar." Naquele dia, eu engoli o choro e disse que sim, que eu não iria envergonhá-lo. Eu me fiz pequena para que ele se sentisse grande. O Alberto ficou furioso quando soube. Ele queria tirar o tênis. Queria dar uma lição no menino, mas eu impedi. Ele é criança. Alberto, ele não entende, eu disse defendendo o indefensável. Deixa ele ser feliz. E assim, tijolo por tijolo, nós construímos a nossa própria ruína. Nós alimentamos o ego dele com o nosso suor, e ele cresceu achando que o nosso sacrifício era obrigação, que o nosso amor era servidão. Ele nunca viu o cansaço nos olhos do pai. Ele nunca viu as minhas noites em claro. Ele sabia o que podia tirar de nós. E quando o Alberto adoeceu, quando o câncer começou a consumir aquele homem forte que era o meu pilar, o Rodrigo mal aparecia no hospital. Ele estava muito ocupado com a faculdade que nós pagávamos, com as festas, com a vida que nós financiávamos. Você estava certa em trazer essa mala. Marta Henrique, disse, tirando-me das minhas lembranças amargas. Ele olhou para a pequena mala de couro no meu colo. O Alberto me fez prometer que cuidaria de você. Ele sabia que esse dia chegaria. Ele me entregou uns documentos, meses antes de partir, documentos que o Rodrigo nem sonha que existem. Eu apertei a alça da mala. Dentro dela, além das roupas, estava a única coisa que me manteve sã nos últimos anos, as fotos do meu neto Pietro. O Pietro, a única coisa pura que saiu daquela união maldita entre o meu filho e a Fabiana. Se o Rodrigo era ingrato, a Fabiana era a encarnação da maldade polida. Desde que ela entrou naquela casa, tudo mudou. Ela olhava para os meus móveis antigos como se fossem lixo. Ela criticava a minha comida. Ela revirava os olhos quando eu contava uma história. Mas o pior, o que realmente me matava aos poucos, era o que ela fazia com o Pietro. Ela não me deixava ser avó. "Não pegue ele no colo, dona Marta, a senhora tem cheiro de fritura", ela dizia. "Não dê beijos, a senhora pode passar doenças de velho." Eu via o meu neto crescendo ali debaixo do meu teto e não podia tocá-lo. Eu tinha que amá-lo de longe como se fosse uma estranha observando uma vitrine. Lembro-me da última vez que consegui abraçar o Pietro de verdade. Foi há 2 meses, num momento em que a Fabiana tinha saído para o salão de beleza e o Rodrigo estava no trabalho. O menino estava chorando no quarto sozinho. Eu entrei contra todas as ordens e o peguei no colo. Ele se agarrou ao meu pescoço soluçando e disse: "Vovó, a mamãe disse que você vai embora. Ela disse que você vai morar com os anjos logo logo." O meu sangue gelou naquele dia. Eles não estavam apenas esperando que eu morresse. Eles estavam desejando a minha morte, e pior, estavam preparando a criança para isso. Eu cantei para ele dormir engolindo a minha própria revolta, e prometi a mim mesma que não morreria, que eu viveria nem que fosse apenas para proteger aquele menino da frieza dos próprios pais. "Para onde estamos indo?" Henrique, perguntei olhando pela janela. O carro já tinha saído do meu bairro simples, e agora deslizava pelas avenidas largas e iluminadas dos jardins, uma área nobre de São Paulo, onde eu só ia para fazer entregas de costura no passado. "Para um lugar onde você será tratada como a rainha que é Marta", ele respondeu com um sorriso enigmático. "E para onde começaremos a planejar a sua volta por cima. Porque hoje você perdeu o teto, mas ganhou a liberdade. E a liberdade, minha querida, é uma arma poderosa nas mãos de quem sabe usar." Eu olhei para ele, aquele homem elegante, bem-sucedido, que sempre foi o melhor amigo do meu marido, mas que sempre manteve uma distância respeitosa. Havia algo no olhar dele, uma determinação feroz, que me fez sentir segura pela primeira vez em muito tempo. Ele abriu uma pasta de couro preta que estava no banco ao lado dele e tirou um envelope grosso lacrado com cera vermelha, exatamente como o Alberto gostava de fazer com documentos importantes. "Isso aqui", ele disse batendo levemente no envelope, "é a chave de tudo. O Rodrigo acha que herdou a casa. Ele acha que é o dono do mundo porque o inventário foi feito rápido do jeito que ele queria. Mas o Alberto era mais esperto do que ele. O Alberto sabia que o filho não tinha caráter, e ele deixou uma salvaguarda.
Um testamento vitalício, registrado em cartório secreto que só poderia ser aberto se você fosse expulsa de casa ou se ele tentasse vender o imóvel sem o seu consentimento. O meu coração disparou. Eu não sabia daquilo. O Alberto nunca me contou. Ele guardou esse segredo para me proteger até depois da morte. O que diz aí? Perguntei com a voz trêmula. Henrique sorriu, e os olhos dele brilharam com uma justiça antecipada. Diz que a casa nunca foi do Rodrigo. A casa pertence a uma holding familiar que o Alberto criou. E adivinha quem é a acionista majoritária, com 90% das ações e poder total de decisão? Ele colocou o envelope nas minhas mãos. O papel era pesado quente. Você, Marta. Você é a dona de tudo. O Rodrigo é apenas um usufrutuário precário. O que significa que, legalmente, ele é quem está vivendo de favor. E você tem o poder de despejá-lo a hora que quiser. Eu segurei o envelope contra o peito e comecei a rir. Uma risada nervosa misturada com choro, uma liberação de anos de tensão. Eu não era uma velha desamparada. Eu não era um estorbo. Eu era a dona daquele teto, daquelas paredes, daquele chão que eles queriam reformar. Eles me expulsaram da minha própria propriedade sem saber que estavam assinando a própria sentença de despejo. Mas isso não é tudo, Henrique continuou vendo a minha reação. O Alberto fez investimentos. Investimentos em terras no interior de São Paulo, terras que valorizaram 1000 vezes nos últimos 20 anos. Ele nunca tocou nesse dinheiro. Ele deixou acumulando para você. Marta, você não precisa daquela casa para viver. Você pode comprar o quarteirão inteiro se quiser. O carro parou suavemente em frente a um prédio imponente com portaria de mármore e seguranças de terno. O motorista abriu a porta. O ar aqui cheirava a jasmim e riqueza. Eu desci do carro ainda segurando a minha mala velha e o envelope que mudaria o meu destino. Olhei para o Henrique. O que vamos fazer agora? Perguntei. Ele desceu ao meu lado e ofereceu o braço. Agora, Marta, nós vamos descansar. Vamos tomar um bom vinho, celebrar o Natal de verdade. E amanhã? Amanhã nós vamos ao cartório. E depois vamos fazer uma visita surpresa ao seu filho e à sua nora. Eles queriam uma reforma. Nós vamos dar a eles uma demolição. Eu aceitei o braço dele. A velha Marta, a costureira submissa, tinha ficado para trás na calçada da Muca. A mulher que entrava naquele prédio de luxo era outra. Era uma mulher ferida, sim, mas armada com a verdade e com o poder de quem não tem mais nada a perder. Eu ia recuperar o meu neto. Eu ia recuperar a minha dignidade. E eu ia ensinar ao meu filho a lição que eu deveria ter ensinado há muitos anos: o respeito não se pede, se conquista. E a ingratidão tem um preço muito, muito alto. A manhã seguinte amanheceu ensolarada, mas para mim, o mundo parecia ter adquirido uma nova tonalidade mais nítida, mais crua. Eu tinha dormido numa cama de lençóis de cetim, num quarto de hóspedes que era maior do que a minha casa inteira na Muca. Quando abri os olhos por um segundo, não soube onde estava. O silêncio do apartamento de luxo era desconcertante, tão diferente do barulho familiar da minha rua, dos ônibus freando e dos vizinhos conversando alto. Mas então a lembrança da noite anterior me atingiu em cheio, não como um pesadelo, mas como uma realidade fria e libertadora. Eu tinha sido expulsa. Eu tinha sido traída. Mas eu não estava mais sozinha. Levantei-me e vesti a minha melhor roupa, um vestido azul marinho simples que eu tinha guardado na mala, e fui para a sala de jantar. Henrique já me esperava impecável em seu terno cinza, com uma mesa de café da manhã digna de um hotel 5 estrelas posta diante dele. Dormiu bem? Marta, ele perguntou, levantando-se para puxar a cadeira para mim. Melhor do que nos últimos 10 anos, respondi, e era verdade. Pela primeira vez, eu não acordei com o peso da preocupação de agradar a nora ou de não incomodar o filho. Eu acordei com um propósito. Coma bem, Henrique, disse servindo-me café, porque hoje o dia vai ser longo, e vamos começar desenterrando alguns fantasmas. A frase dele me fez parar com a xícara a meio caminho da boca. Fantasmas. Eu sabia que ele estava falando de segredos daqueles que ficam escondidos sob a poeira do tempo, esperando o momento certo para serem revelados. O que você quer dizer com isso, Henrique? Perguntei. Ele sorriu, um sorriso enigmático que me fez lembrar do meu marido Alberto. Eles eram tão parecidos na forma de proteger quem amavam. Você vai ver. Vamos para o meu escritório. O escritório de advocacia de Henrique ficava na Avenida Paulista, no coração financeiro de São Paulo. Era um prédio imponente de vidro espelhado que refletia o céu azul e a ambição da cidade. Quando entramos, fui recebida com reverência pelos funcionários, algo a que eu definitivamente não estava acostumada.
Por aqui, Dona Marta disse à secretária, abrindo a porta de uma sala de reuniões com vista panorâmica. Eu me senti pequena diante de tanta grandiosidade, mas Henrique segurou o meu braço, me dando segurança. Você é a dona de tudo isso, Marta. Nunca se esqueça, ele sussurrou. Sentamo-nos à cabeceira de uma mesa longa de mogno. Henrique abriu um cofre embutido na parede e tirou de lá uma pasta de couro preta velha gasta pelo tempo. Colocou-a na minha frente com cuidado, como se fosse uma relíquia sagrada. O Alberto me entregou isso há 15 anos, ele começou a voz grave preenchendo a sala. Ele sabia que estava doente. Sabia que não teria muito tempo. E sabia, acima de tudo, com quem ele tinha casado e quem ele tinha gerado. Eu prendi a respiração. Ele me disse: Henrique, o Rodrigo é fraco. Ele se deixa levar pela aparência, pela ganância fácil. Se ele se casar com a mulher errada, vai destruir tudo o que eu e a Marta construímos. E vai destruir a Marta no processo. As lágrimas vieram aos meus olhos quentes e inevitáveis. O Alberto sabia. Ele sempre soube. E eu, na minha cegueira de mãe, sempre neguei. Ele fez um testamento público. Marta, aquele que você conhece, deixando a casa para o Rodrigo com usufruto para você. Mas ele sabia que usufruto não seria suficiente para te proteger da maldade humana. Então ele fez isso. Henrique abriu a pasta. Dentro havia documentos oficiais selados em cartório com datas de décadas atrás. Ele pegou o primeiro papel e deslizou pela mesa até mim. Leia. Eu ajustei os óculos e comecei a ler. As letras jurídicas dançavam na minha frente, mas o sentido era claro, cristalino como água. Escritura de constituição de fundo fiduciário. Eu olhei para Henrique confusa. O que é isso? A casa da Muca, ele explicou pacientemente. Ela nunca foi do Rodrigo, e tecnicamente nem sua no sentido tradicional. O Alberto transferiu a propriedade da casa para um fundo fiduciário internacional, um trust, meses antes de morrer. O Rodrigo mora lá como comodatário. Ele é basicamente um inquilino, que não paga aluguel. E o contrato diz claramente: se a beneficiária principal, Marta Rodrigues, for impedida de residir no imóvel ou sofrer qualquer tipo de coação para deixá-lo o comodato, é automaticamente rescindido, e o ocupante deve desocupar o imóvel imediatamente. Eu levei a mão à boca chocada. Então, eles não podem me expulsar. Não só não podem, Henrique disse com um brilho de triunfo nos olhos, como ao tentarem te expulsar eles acionaram a cláusula de rescisão. A partir do momento em que o Rodrigo te colocou para fora ontem à noite, ele perdeu o direito de morar lá. Ele é um invasor agora. E você tem o poder legal de chamar a polícia e tirá-lo de lá a qualquer momento. Eu comecei a rir. Uma risada nervosa e incrédula. A ironia era deliciosa e cruel. Rodrigo e Fabiana estavam lá agora mesmo planejando a reforma, quebrando paredes, achando que eram os donos do mundo, quando na verdade não passavam de despejados que ainda não tinham recebido a notificação. Mas tem mais, Henrique continuou, e o tom de voz dele ficou mais sério. Ele puxou outro documento da pasta. O Alberto não confiava apenas em papéis. Ele confiava em terra, em valor real. Ele me mostrou uma escritura de terras no interior de São Paulo, numa região que eu mal conhecia. Lembra quando o Alberto viajava nos fins de semana dizendo que ia pescar com os amigos? Eu assenti. Ele não ia pescar. Ele ia ver terras. Ele comprou alqueires e mais alqueires de terra barata, pasto-mato, numa época em que ninguém dava nada por aquilo. Ele dizia que a cidade ia crescer para lá. E ele estava certo. Henrique fez uma pausa dramática. Hoje essas terras valem milhões, Marta. Milhões. Um grande empreendimento imobiliário está sendo construído lá perto. O valor disparou. E adivinha quem é a única proprietária dessas terras? Eu olhei para o papel. O meu nome estava lá. Apenas o meu nome. Eu perguntei a voz falhando. Você. O Alberto colocou tudo em seu nome com uma cláusula de incomunicabilidade, o que significa que o Rodrigo não tem direito a nada disso. Nem a Fabiana. É seu patrimônio pessoal. Você é uma mulher rica, Marta. Muito rica. O peso daquelas palavras caiu sobre mim. Eu que contei moedas para comprar pão. Eu que remendei roupas. Eu que fui humilhada por não ter onde cair morta. Eu era milionária. E o meu marido, o meu amor, tinha feito tudo isso em silêncio, para me proteger, para garantir que eu nunca jamais precisasse depender da caridade de ninguém, muito menos do meu filho ingrato. Por que ele não me contou? Perguntei, sentindo uma mistura de gratidão e tristeza profunda. Porque ele te conhecia.
Henrique respondeu segurando a minha mão. Ele sabia que se você soubesse do dinheiro, você daria para o Rodrigo. Você pagaria as dívidas dele, compraria o carro que ele queria, financiaria os caprichos da Fabiana. Você não conseguiria dizer não. O Alberto queria que esse dinheiro fosse a sua segurança, não a mesada do Rodrigo. Eu abaixei a cabeça envergonhada. Ele estava certo. Eu teria dado tudo. Eu teria entregado a minha segurança para comprar o amor do meu filho, um amor que nunca existiu de verdade. E tem mais uma coisa, Henrique disse, tirando um último envelope da pasta. O Alberto deixou uma carta, para ser lida apenas nesta circunstância. Ele me entregou o envelope. Estava lacrado o papel amarelado pelo tempo. Para minha amada Marta, estava escrito na frente, com a letra trêmula que ele tinha nos últimos dias de vida. Eu abri o envelope com as mãos trêmulas. O cheiro do papel antigo me trouxe a memória do meu marido de volta, com uma força avassaladora. Minha querida Marta, se você está lendo isto, é porque o meu pior pesadelo se concretizou. O Rodrigo te decepcionou. Eu sinto muito, meu amor. Eu queria ter criado um homem melhor, mas falhei. O sangue dele pode ser o meu, mas o coração dele é de um estranho. Eu vi como ele olha para o dinheiro com a mesma fome que um lobo olha para a ovelha. E eu vi como a mulher que ele escolheu te olha com desprezo. Não chore por eles, Marta. Eles não merecem suas lágrimas. Eu trabalhei a vida toda para garantir que você fosse tratada como a rainha que é. Use esse dinheiro. Viaje. Compre roupas bonitas. Ajude quem merece. Mas não dê um centavo a eles. Deixe que aprendam o valor do trabalho, algo que eu tentei ensinar, e eles se recusaram a aprender. E sobre a casa, é o seu lar. Não deixe ninguém te tirar de lá. Se eles tentarem, mostre quem manda. Você é forte, Marta. Mais forte do que imagina. Eu te amei cada dia da minha vida. E vou continuar te amando e te protegendo de onde eu estiver. Com amor, Alberto. As lágrimas caíram sobre a carta manchando a tinta azul. Eu chorei, mas não foi um choro de derrota. Foi um choro de libertação. O Alberto estava certo. Eu era forte. Eu tinha sobrevivido à pobreza, à viuveza, à solidão. E agora, eu tinha as armas para sobreviver à traição. Enxuguei as lágrimas e olhei para o Henrique. Os meus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com uma nova determinação. O que nós vamos fazer, Henrique? Perguntei. Eu quero a minha casa de volta. E eu quero que eles sintam na pele o que é não ter para onde ir. Henrique sorriu e foi um sorriso predatório de um advogado que sabe que tem a causa ganha antes mesmo de entrar no tribunal. Nós vamos fazer mais do que isso, Marta. Nós vamos dar a eles uma lição de vida. Mas primeiro você precisa se preparar. Você não vai voltar para lá como a mãe despejada. Você vai voltar como a proprietária que veio cobrar o aluguel. Ele pegou o telefone. Vou ligar para uma amiga minha. Ela é estilista. E depois vamos ao banco. Você tem contas a abrir, investimentos a gerenciar e, o mais importante, um testamento a reescrever. Eu assenti. A velha Marta tinha ficado na calçada da noite anterior. A nova Marta estava nascendo ali naquela sala de reuniões, cercada de provas do amor incondicional de um marido que, mesmo na morte, continuava sendo o meu maior protetor. E o Rodrigo e a Fabiana, eles não perdiam por esperar. O Natal deles tinha acabado de ser cancelado. Enquanto eu dormia envolta em lençóis de algodão egípcio na casa do Henrique, a minha antiga casa na Moca estava mergulhando no caos. Eu não precisava estar lá para saber. Eu conhecia cada centímetro daquele lugar, cada hábito do meu filho, cada falha de caráter da minha nora. Eu sabia que assim que a porta bateu nas minhas costas, a euforia da vitória deles duraria exatamente o tempo que levasse para a realidade bater à porta. E a realidade, meus caros, costuma chegar com fome e sem paciência. Tudo começou minutos depois da minha partida. Fabiana, sentindo-se a rainha do castelo finalmente conquistado, decidiu que salvaria o Natal. Ela olhou para o forno onde o meu Chester estava dourando e pensou que era apenas uma questão de esperar. Mas ela esqueceu um detalhe: aquele forno era velho. Ele tinha um truque. Precisava ser vigiado, a temperatura oscilava, e se você não girasse a assadeira a cada 20 minutos, a comida queimava de um lado e ficava crua do outro. Eu fazia isso automaticamente com o instinto de quem cozinhou ali por 40 anos. Fabiana, no entanto, foi para a sala, abrir um vinho e brindar a minha expulsão. 20 minutos depois,
O cheiro de ervas e carne assada foi substituído por um odor acre de fumaça preta. Rodrigo, que já estava alterado pela bebida e pela adrenalina de ter expulsado a própria mãe, gritou da sala: Fabiana, o que está queimando? Ela correu para a cozinha, os saltos estalando no piso, e abriu o forno. Uma nuvem de fumaça preta saiu lá de dentro, engolindo a cozinha recém-conquistada. O Chester, o prato principal da ceia, estava carbonizado, esturricado, irreconhecível. Ela tentou pegar a assadeira sem luvas, queimou a ponta dos dedos e derrubou tudo no chão. A gordura quente espirrou nos azulejos na roupa dela no chão, que eu mantinha limpo de joelhos. Olha o que você fez, Rodrigo berrou entrando na cozinha. Agora não temos o que comer. Fabiana, com o dedo pulsando de dor e o ego ferido, virou-se para ele com os olhos faiscando de ódio. A culpa é daquele fogão velho da sua mãe. Aquilo é sucata. Eu disse que precisávamos reformar tudo. Eles começaram a discutir ali mesmo sobre o Chester queimado e a gordura no chão, trocando acusações mesquinhas, enquanto a fumaça do jantar arruinado se espalhava pela casa, impregnando as cortinas e os móveis. Foi a primeira vez que a ausência da Dona Marta foi sentida. Não como saudade, mas como falta de serviço. Eles não sentiam falta da mãe, sentiam falta da empregada. Mas o pior ainda estava por vir. A campainha tocou. Era o transporte escolar trazendo o Pietro da festa da escola. O meu neto entrou correndo com o rostinho corado de excitação, segurando um desenho que tinha feito para mim. Vovó, vovó, ele gritou procurando por mim na cozinha, depois no quarto, depois no quintal. O silêncio da casa era pesado, carregado de uma tensão elétrica. Ele voltou para a sala onde os pais estavam limpando a sujeira do chão com a minha toalha de renda bordada. Sim, eles usaram a minha toalha de festa como pano de chão. Cadê a vovó? Pietro perguntou, a voz tremendo, sentindo que algo estava errado no ar. Rodrigo e Fabiana se entreolharam. Eles tinham o plano de me expulsar, mas não tinham preparado a mentira. Rodrigo, covarde, como sempre, abaixou a cabeça. Fabiana assumiu o controle com aquele sorriso falso que ela usava para enganar o mundo. A vovó. A vovó foi viajar, querido. Ela foi visitar uma tia distante lá no interior. Vai passar um tempo fora. Pietro franziu a testa. Os olhos dele, tão inteligentes, tão parecidos com os do meu falecido marido, se encheram de desconfiança. Mentira, ele disse batendo o pé no chão. A vovó nunca viaja sem me dar tchau. Ela prometeu que ia me colocar para dormir hoje. Ela disse que ia me dar o presente de Natal. Fabiana tentou se aproximar, mas o menino recuou. Ela foi de repente, filho. Foi uma emergência. Eu quero ligar para ela. Pietro gritou, as lágrimas começando a rolar. Liguem para ela agora. Rodrigo tentou pegar o telefone, talvez por culpa, talvez para acalmar o menino, mas Fabiana segurou o braço dele com força. O celular dela não pega lá, Pietro. O sinal é ruim. Agora pare de chilique e vá para o seu quarto. O Natal acabou. O menino subiu as escadas soluçando, gritando o meu nome. Vovó, vovó. Aquele som deve ter ecoado na casa vazia como um fantasma assombrando a consciência deles, se é que eles tinham alguma. Naquela noite eles comeram pizza fria, pedida por aplicativo em pratos de papel no meio de uma sala que cheirava a comida queimada e tristeza. A minha ausência não trouxe a liberdade que eles sonhavam. Trouxe o caos. A tempestade está apenas começando. Fique até o fim para ver a virada. Aproveite e se inscreva, você já passou por algo parecido em sua casa. Os dias seguintes foram uma descida lenta ao inferno doméstico. Sem mim para gerenciar a casa, as engrenagens da vida cotidiana começaram a travar. A roupa suja se acumulava em pilhas nos cantos dos quartos, porque Fabiana não sabia separar as cores e manchou as camisas de trabalho do Rodrigo na primeira tentativa de usar a máquina. A louça suja formava torres na pia, atraindo moscas e baratas que eu mantinha longe com limpeza diária. O lixo não foi colocado para fora no dia certo, e os cachorros da rua rasgaram os sacos espalhando restos pela calçada, uma vergonha para a vizinhança. Mas o golpe financeiro foi o mais rápido. 3 dias depois do Natal, a internet da casa foi cortada. Rodrigo trabalhava de casa 2 dias por semana e precisava da conexão. Como assim cortaram? Ele gritou ao telefone com a operadora. Eu pago isso todo mês. Senhor, consta aqui 3 meses de atraso, a atendente respondeu. Rodrigo ficou mudo. Ele olhou para os boletos empilhados numa gaveta que ele nunca abria. Conta de luz, conta de água, IPTU, condomínio, escola do Pietro.
Tudo atrasado. Ele sempre achou que o salário dele sustentava a casa. Ele me dava uma ajuda de custo miserável e achava que pagava tudo. A verdade aquela que ele se recusava a ver é que a minha aposentadoria e o dinheiro que eu ganhava com costuras pagavam mais da metade das despesas da casa. Eu pagava a luz, a água, a internet, o mercado. O dinheiro dele ia para as prestações do carro novo, para as roupas da Fabiana, para os jantares fora. Sem o meu dinheiro invisível, a conta não fechava. Mãe pagava isso, ele murmurou, segurando um aviso de corte de luz. Ela pagava tudo isso. Fabiana arrancou o papel da mão dele. Ela devia ter uma aposentadoria melhor do que dizia. A velha nos enganou. Ela estava escondendo dinheiro. Em vez de gratidão, eles sentiram raiva. Raiva porque a fonte tinha secado. Raiva porque agora teriam que tirar do próprio bolso para manter o padrão de vida. Não importa, Fabiana disse, batendo o pé. Nós temos a casa. A casa vale milhões. Vamos vender, pegar um apartamento menor e, com o troco, a gente vive como reis. Vamos começar a reforma amanhã para valorizar o imóvel. E foi aí que o desespero real começou. Eles foram até o escritório do meu falecido marido, aquele cômodo que eu mantinha intocado, limpo e organizado. Eles começaram a revirar as gavetas, procurando a escritura da casa. Eles precisavam do documento para dar entrada no projeto da reforma e para colocar a casa à venda. Eles abriram o cofre antigo que ficava atrás de um quadro. A senha era o aniversário do Rodrigo Claro. Eu nunca mudei na esperança de que um dia ele precisasse de algo dali. Eles abriram a porta pesada de aço. Estava vazia. Não havia escritura. Não havia documentos do terreno. Não havia apólices de seguro. Havia apenas poeira e um pequeno bilhete dobrado deixado por mim na noite em que saí. Rodrigo pegou o papel com as mãos trêmulas. Fabiana leu por cima do ombro dele. A minha letra firme e clara dizia apenas uma frase vezes. O que é do homem, o bicho não come, mas o que é do ingrato, a vida toma. Onde está a escritura? Fabiana gritou, jogando livros no chão, derrubando a mesa num ataque de fúria histérica. Aquela velha roubou a escritura. Ela levou os documentos. Rodrigo sentou-se na cadeira giratória do pai, pálido como cera. Ele começou a entender. A sensação de segurança que ele tinha, a certeza de que era o herdeiro, o dono, o senhor daquela terra. Tudo isso estava evaporando. Se a escritura não estava lá onde estava, e se a casa não fosse apenas uma herança simples, e se houvesse algo que ele não sabia. Nós vamos ao cartório amanhã? Fabiana disse ofegante, com o cabelo desgrenhado e os olhos arregalados de ganância e medo. Vamos tirar uma segunda via. A casa é sua, você é o filho único, a lei está do nosso lado. Aquela velha não pode ter feito nada. Ela não tem inteligência para isso. Eles não dormiram naquela noite. O calor de janeiro em São Paulo era sufocante e o ar-condicionado não ligava porque a fiação antiga tinha dado curto-circuito e não havia ninguém para consertar. Eles deitaram na cama suada, ouvindo o choro baixo do Pietro no quarto ao lado, que chamava pela avó, em sonhos. A casa que antes era um lar tinha se transformado numa prisão hostil. As paredes pareciam se fechar sobre eles. E o silêncio, o silêncio da minha ausência gritava mais alto do que qualquer discussão. Eles estavam sozinhos e estavam prestes a descobrir que sem a fundação que eu sustentava o castelo deles, era feito de areia. Na manhã seguinte, eles acordaram cedo, olheiras profundas, marcando os rostos, prontos para ir ao cartório e resolver essa bagunça. Eles achavam que enfrentariam uma burocracia simples. Eles não sabiam que estavam caminhando direto para a armadilha que o Alberto tinha preparado há 15 anos. Eles não sabiam que, ao tentar vender a casa, eles acionariam o gatilho final, enquanto a minha antiga casa na Muca se transformava num cenário de guerra doméstica e desespero silencioso. Eu estava vivendo o meu renascimento. A mulher que acordou no apartamento de luxo do Henrique naquela manhã não era mais a Dona Marta, a costureira curvada pelo peso da ingratidão. Eu olhei no espelho do banheiro iluminado por uma luz suave e lisonjeira e vi alguém que eu tinha esquecido que existia. Os meus olhos, que passaram a última década, opacos de tristeza, brilhavam com uma determinação feroz. O meu rosto, embora marcado pelas rugas da vida, tinha uma serenidade nova. Eu tinha dormido 8 horas seguidas sem acordar, preocupada se o Rodrigo tinha comido ou se a Fabiana estava irritada. Eu dormi o sono dos justos, o sono de quem sabe que a batalha começou,
mas a vitória é certa. Hoje é o dia da transformação. Marta Henrique anunciou no café da manhã, servindo-me uma xícara de café fumegante. Você não pode voltar para aquela casa parecendo a vítima. Você tem que voltar parecendo a dona, a proprietária, a mulher que tem o poder de despejá-los com um estalar de dedos. Eu tomei um gole do café, sentindo o sabor rico e encorpado. Eu não sei se consigo, Henrique. Eu passei a vida inteira sendo simples. Eu não sei ser poderosa. Ele sorriu e segurou a minha mão sobre a mesa. O poder não está na roupa, Marta. Está na postura. Está no olhar. Mas a roupa. Ah, a roupa ajuda. A roupa é a armadura. Saímos do apartamento e o motorista nos levou para a rua Oscar Freire. Eu nunca tinha pisado naquelas calçadas. Eram lojas de vitrines imensas, com roupas que custavam mais do que a minha aposentadoria de um ano inteiro. Eu me senti intimidada, pequena, deslocada. Henrique, isso é demais para mim. Eu vou parecer ridícula, sussurrei, tentando me esconder atrás dele. Você vai parecer exatamente quem você é. Uma mulher rica que foi subestimada, ele respondeu empurrando a porta de vidro de uma boutique elegante. Fomos recebidos por uma gerente impecável, que nos tratou com uma deferência que eu nunca recebi na vida. Henrique explicou o que precisávamos: roupas clássicas elegantes que transmitissem autoridade sem perder a minha essência. Passei as próximas horas num turbilhão de tecidos finos, cortes perfeitos e espelhos. Vesti um terninho de linho cor de areia que parecia ter sido moldado no meu corpo. Experimentei um vestido de seda azul marinho que realçava a cor dos meus olhos. Coloquei sapatos de couro macio que não machucavam os meus pés calejados. E a cada peça que eu vestia, a cada vez que eu me olhava no espelho, a velha Marta ia desaparecendo. A postura se endireitava, o queixo se erguia. Eu não estava apenas vestindo roupas novas, eu estava vestindo uma nova identidade. Ouvir até o fim é o primeiro passo para não se calar mais. Se você está do lado da verdade, deixe seu like. Como você reagiria no lugar de Dona Marta? Depois das roupas, fomos ao salão de beleza. Um cabeleireiro famoso que atendia artistas e socialites olhou para o meu cabelo branco e disse: "A senhora tem um cabelo maravilhoso, só precisa de vida." Ele cortou as pontas duplas, fez um corte moderno que emoldurava o meu rosto e hidratou os fios até que eles brilhassem como prata polida. Uma manicure cuidou das minhas mãos, lixando os calos, pintando as unhas de um tom nude sofisticado. Quando olhei para as minhas mãos, aquelas mãos que costuraram para fora, que lavaram o chão, que cozinharam para ingratos, eu quase não as reconheci. Elas pareciam mãos de uma mulher que se respeita, e pela primeira vez eu senti orgulho delas. Mas a transformação externa era apenas o começo. A verdadeira mudança aconteceu à tarde no escritório do Henrique. Ele me sentou na cadeira da cabeceira da mesa de reuniões e colocou uma pilha de documentos na minha frente. "Agora, Marta, vamos falar de negócios. O dinheiro do Alberto não é para ficar parado. É para trabalhar por você." Ele me explicou sobre os investimentos, sobre as terras, sobre o fundo fiduciário. Ele me ensinou a assinar cheques, a autorizar transferências, a ler extratos bancários. Eu, que sempre deixei o Rodrigo cuidar das minhas contas porque achava que não entendia de números, descobri que eu entendia muito bem. Eu tinha gerido uma casa com um salário mínimo. Eu sabia fazer milagres com dinheiro. Gerir milhões era apenas uma questão de escala. "Nós vamos congelar tudo", Henrique disse com um brilho frio nos olhos. "A conta conjunta que você tem com o Rodrigo, aquela onde cai a sua aposentadoria e que ele usa para pagar o cartão de crédito da Fabiana bloqueada. O cartão adicional que ele tem no seu nome cancelado. A partir de hoje, a torneira secou. Eles vão ter que viver com o salário dele. E nós sabemos que o salário dele não paga nem a metade da vida de luxo que eles levam." Eu assinei o documento de bloqueio bancário. A caneta deslizou suavemente pelo papel. Eu não senti culpa. Senti justiça. Eu estava cortando o cordão umbilical financeiro que os mantinha presos à minha exploração. "E agora", Henrique disse fechando a pasta, "vamos fazer uma visita. Não à casa. Ainda não. Vamos a um lugar mais importante." Entramos no carro e o motorista dirigiu até a escola particular do Pietro, uma das mais caras da Zona Leste. O meu coração disparou. Eu não via o meu neto desde a noite de Natal. A saudade doía fisicamente no meu peito. "Eu posso vê-lo, Henrique. A Fabiana proibiu a escola de me deixar entrar", eu disse com medo. "A Fabiana não manda nada aqui, Marta." "Quem paga a escola do Pietro?", ele perguntou.
O Rodrigo diz que paga mais. Eu comecei. Mas o dinheiro sai da conta conjunta que é alimentada pelos rendimentos das terras do Alberto. Terras que são suas. Tecnicamente, você paga a escola do seu neto há 3 anos. E como pagadora e avó, você tem todo o direito de vê-lo. Entramos na escola. A diretora nos recebeu com um sorriso nervoso. Ela sabia da confusão familiar, mas diante do Dr. Henrique e da nova Dona Marta, ela não teve coragem de negar. O Pietro está no recreio. Podem ir até o pátio. Caminhei até lá, o coração na boca. Vi o meu neto sentado num banco sozinho com a cabeça baixa enquanto as outras crianças corriam. Ele parecia tão pequeno, tão triste. Pietro, chamei. Ele levantou a cabeça. Os olhos dele se arregalaram. Vovó. Ele correu para os meus braços e eu o abracei com tanta força que achei que fosse quebrá-lo. O cheiro dele, cheiro de criança de suor e terra, me devolveu a vida. Vovó, você voltou. A mamãe disse que você nunca mais ia voltar. Ela disse que você não gostava mais da gente. A raiva subiu pela minha garganta quente e amarga. Como ela usava, a mamãe se enganou, meu amor. A vovó nunca vai te deixar, nunca. Eu fui resolver umas coisas de adulto, para a gente poder ficar junto de verdade. Eu tirei da bolsa um presente que tinha comprado na Oscar Freire. Não era um brinquedo caro. Era um caderno de desenho e uma caixa de lápis de cor profissional. O Pietro adorava desenhar. Isso é para você desenhar a nossa nova casa, eu disse, piscando para ele. A casa onde a gente vai ser feliz. Ele pegou o presente, os olhos brilhando. O papai e a mamãe vão morar lá também. A pergunta inocente me feriu. Nós vamos ver, meu anjo. Nós vamos ver. A diretora se aproximou constrangida. Dona Marta, o recreio acabou. Ele precisa voltar para a aula. Eu beijei a testa do Pietro. Vai, meu amor. Estuda direitinho. A vovó te ama. E a vovó vai voltar logo, logo. Pra ficar. Ele entrou na sala de aula olhando para trás, acenando. Eu acenei de volta com um sorriso que prometia proteção. Voltamos para o carro. Eu estava trêmula, mas não de fraqueza. De emoção, de raiva contida, de amor ferido. Eles estão envenenando a cabeça dele, Henrique. Eles estão dizendo que eu o abandonei. Eu disse com a voz embargada. Isso vai acabar, Marta. Em breve, Henrique garantiu. O telefone dele tocou. Ele atendeu, ouviu por 1 minuto e desligou com um sorriso satisfeito. Era do cartório de registro de imóveis. O Rodrigo e a Fabiana acabaram de sair de lá. Eles tentaram tirar uma segunda via da escritura. E então? Perguntei ansiosa. E então eles descobriram que a escritura não está no nome do Rodrigo. Descobriram que o imóvel pertence a um fundo fiduciário. E descobriram que o fundo está bloqueado para qualquer transação sem a assinatura da administradora. E quem é a administradora? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Você, Marta. Eles saíram de lá brancos como papel. O oficial do cartório disse que a Fabiana começou a gritar, dizendo que era um erro que ia processar todo mundo. Eles estão desesperados. O cerco está se fechando. Eu olhei para as ruas de São Paulo passando pela janela. A cidade parecia diferente agora. Não era mais um lugar hostil. Era o meu campo de batalha, e eu estava ganhando. Vamos para casa, Henrique, eu disse. Preciso descansar. Porque amanhã eles vão receber a notificação oficial. E eu quero estar bem disposta para imaginar a cara da Fabiana quando o oficial de justiça bater na porta. A leoa tinha despertado. E ela não ia parar até que a sua alcateia estivesse segura e os invasores fossem expulsos do seu território. A velha Marta morreu na calçada. A nova Marta estava pronta para cobrar cada lágrima com juros e correção monetária. 3 dias depois do Natal, a minha antiga casa na Muca estava irreconhecível, não pela reforma que Fabiana sonhava, mas pelo caos que se instalara. A internet cortada, a geladeira vazia e as roupas sujas eram apenas o começo. Rodrigo e Fabiana viviam num estado de tensão constante, trocando acusações mútuas sobre quem tinha esquecido de pagar o quê. Mas a verdadeira tempestade chegou numa tarde de quinta-feira, sob a forma de um envelope oficial entregue por um oficial de justiça. Fabiana estava no meio da sala tentando organizar uma festa para os amigos do Instagram, uma tentativa patética de manter as aparências e provar que a vida sem a velha era melhor. Havia balões salgadinhos de buffet barato e champanhe nacional gelando num balde de plástico. Ela queria mostrar ao mundo que era a nova rainha do pedaço.
Quando a campainha tocou, ela correu para atender, achando que era o primeiro convidado. O sorriso dela murchou quando viu o uniforme e o distintivo. Senhor Rodrigo Silva e Senhora Fabiana Silva, o oficial perguntou com a frieza de quem entrega más notícias todos os dias. Rodrigo apareceu atrás dela pálido. Eles assinaram o recebimento com as mãos trêmulas. Quando o oficial foi embora, Fabiana rasgou o envelope com fúria. Dentro havia uma notificação judicial: ação de extinção de comodato e reintegração de posse. Ela leu as primeiras linhas e soltou um grito que deve ter sido ouvido no quarteirão inteiro. Isso é um absurdo. A gente não pode ser despejado da nossa própria casa. Rodrigo pegou o papel das mãos dela e leu, os olhos arregalados de pânico. Não é nossa casa, Fabiana. Aqui diz que o imóvel pertence a um fundo fiduciário e que a administradora é minha mãe. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de um copo caindo da mão de Fabiana. O champanhe barato se espalhou pelo chão, manchando o tapete que ela tanto odiava. Sua mãe. Aquela velha analfabeta. Isso é impossível. Ela não tem onde cair morta. Ela costurava para fora. A raiva dela era palpável, venenosa. Ela não conseguia aceitar que a mulher que ela desprezou, que ela chamou de estorbo, tinha o poder de despejá-la. Nós vamos contratar um advogado, ela disse, recuperando a arrogância. O melhor advogado. Vamos provar que ela está senil, que foi manipulada. Vamos tirar tudo dela. Eles correram para o escritório de um advogado famoso, conhecido por defender celebridades e cobrar honorários astronômicos. Doutor Siqueira os recebeu numa sala cheia de troféus, ouvindo a história distorcida deles com um sorriso profissional. Fiquem tranquilos, ele disse. Nós vamos derrubar essa velha em 2 tempos. Mas quando Rodrigo mostrou a cópia da notificação, o sorriso do advogado desapareceu. Ele leu o nome do escritório que representava a autora da ação, Henrique Vasconcelos, Associados. Dr. Siqueira tirou os óculos e olhou para o casal com uma expressão de quem vê um acidente de trem prestes a acontecer. Vocês não me disseram que o advogado dela era o Henrique Vasconcelos. E daí Fabiana perguntou impaciente. Ele é só um amigo do velho Alberto. Ele não é só um amigo, Dr. Siqueira respondeu fechando a pasta. Ele é o maior especialista em sucessões e patrimônio do país. Ele nunca perdeu um caso desse tipo. E se ele montou esse fundo fiduciário, significa que a estrutura é blindada. Não tem brecha. Não tem erro. Rodrigo sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Mas tem que ter um jeito. Nós moramos lá há anos. Temos direito de usucapião, sei lá. O advogado balançou a cabeça com pena. Usucapião não se aplica em casos de comodato familiar, especialmente com um contrato fiduciário registrado. Vocês estavam lá por favor. E o favor acabou. E quanto vai custar para o senhor tentar? Fabiana insistiu desesperada. Meus honorários iniciais são 50 mil reais. Pagos adiantados. 50 mil. Eles não tinham nem 5 mil na conta. O cartão de crédito estava bloqueado. O salário do Rodrigo já estava comprometido com as dívidas. Nós não temos esse dinheiro agora, Rodrigo gaguejou. Dr. Siqueira levantou-se indicando a porta. Então sinto muito, eu não entro numa briga contra o Henrique Vasconcelos de graça. Sugiro que procurem a Defensoria Pública e comecem a fazer as malas. O prazo de 30 dias é improrrogável. Eles saíram do escritório humilhados, com o peso da derrota esmagando os ombros. No carro, o silêncio era insuportável. Fabiana olhava pela janela, as lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto maquiado. Isso é culpa sua, ela sibilou virando-se para Rodrigo. Você disse que a casa era sua. Você disse que a velha não mandava em nada. Você é um frouxo. Um inútil, deixou sua mãe te passar a perna. Rodrigo, que sempre abaixava a cabeça, dessa vez explodiu. Ele bateu no volante com força. Cala a boca, Fabiana. A culpa é sua. Foi você quem quis expulsar ela no Natal. Foi você quem disse que ela era um estorbo. Se a gente tivesse ficado quieto, nada disso estaria acontecendo. A discussão escalou rapidamente. Gritos, acusações, ofensas que estavam guardadas há anos. Eles pararam o carro no meio do trânsito, gritando um com o outro, enquanto os motoristas ao redor buzinavam. A máscara de casal perfeito tinha caído. A família de comercial de margarina estava se dissolvendo em ódio e recriminações mútuas. Eles não se amavam. Eles se amavam o conforto que o outro proporcionava. E agora que o conforto tinha acabado, só restava o desprezo. Mas a humilhação não parou por aí.
Quando chegaram em casa, ainda brigando, encontraram uma viatura da polícia parada na porta. 2 oficiais conversavam com a dona Vilma, a vizinha fofoqueira que sabia de tudo. Rodrigo desceu do carro, as pernas tremendo. "O que aconteceu? O que vocês estão fazendo aqui?" Um dos policiais se adiantou. "Recebemos uma denúncia anônima de maus-tratos a idoso e abandono de incapaz. A denúncia diz que a proprietária da casa, uma senhora de idade, foi expulsa à força e deixada na rua sem recursos. Maus-tratos a idoso. No Brasil, isso é crime inafiançável." Rodrigo ficou branco como cera. "Isso é mentira. Minha mãe foi viajar. Ela está bem. Então o senhor pode nos dar o contato dela." "O endereço onde ela está?" O policial perguntou com o bloco de notas na mão. Rodrigo abriu a boca e fechou. Ele não sabia. Ele não tinha ideia de onde a própria mãe estava. Ele tinha me expulsado sem se importar se eu tinha um teto. Eu não sei exatamente. Ela não atende o telefone. Os vizinhos começaram a sair das casas atraídos pela polícia e pelos gritos. Dona Vilma, com os braços cruzados, olhava para Rodrigo com um julgamento feroz. "Eu vi ela saindo com a mala na noite de Natal, seu policial." Ela disse em voz alta para que todos ouvissem. "Chorando. Sozinha. Esses 2 aí nem saíram na porta para dar tchau. Uma vergonha." Os sussurros começaram a correr pela rua. "Expulsou a mãe no Natal. Que ingratidão. Bandidos." A reputação de bom moço do Rodrigo estava sendo destruída em praça pública. Fabiana tentou se esconder dentro do carro, cobrindo o rosto, mas todos viram. A influenciadora do bairro, a mulher que postava fotos de família perfeita, estava sendo desmascarada como uma vilã de novela. O policial anotou tudo e deu um aviso severo. "Nós vamos investigar. E se descobrirmos que a senhora está em situação de risco por causa de vocês, o senhor vai sair daqui algemado. Tenha uma boa tarde." A viatura foi embora, mas o estrago estava feito. Rodrigo entrou em casa correndo, fugindo dos olhares acusadores. Ele se jogou no sofá com as mãos na cabeça. "Acabou, Fabiana. Acabou tudo. Nós vamos ser presos. Nós vamos perder a casa. Nós não temos para onde ir." Fabiana andava de um lado para o outro, roendo as unhas, o que restava da sua pose elegante desmoronando. "Nós temos que falar com ela. Temos que pedir desculpas. Temos que convencê-la a retirar a queixa." "Ela não vai retirar", Rodrigo disse com a voz embargada. "Você não viu o advogado dela, Henrique Vasconcelos? Ele odeia a gente. Ele sempre me olhou torto. Ele está adorando isso. Então nós vamos apelar para o Pietro." Fabiana disse com um brilho maníaco nos olhos. "A velha adora o neto. Se a gente disser que o Pietro está sofrendo, que ele está doente de saudade, ela volta. Ela sempre volta por causa dele. Era o plano mais baixo, mais vil que eles poderiam conceber. Usar uma criança inocente como escudo humano, como ferramenta de manipulação. Eles não se importavam com o sofrimento do Pietro. Eles só queriam a casa de volta. Eles só queriam o dinheiro. Eles pegaram o telefone e ligaram para o meu número antigo, aquele que eu tinha deixado ligado apenas para emergências. Rodrigo colocou no viva-voz. Tocou 1, 2, 3 vezes. Eu não atendi. Eles deixaram uma mensagem de voz com a voz embargada de choro falso. "Mãe, pelo amor de Deus, atende. O Pietro não para de chorar. Ele está com febre emocional. Ele precisa da senhora. Nós erramos, mãe, mas não castigue o seu neto. Volta para casa." Eu ouvi a mensagem no meu celular novo, sentada na varanda do apartamento do Henrique, tomando um chá gelado. O som do desespero deles não me causou pena. Causou nojo. Eles não tinham mudado. Eles não tinham aprendido nada. Continuavam sendo os mesmos parasitas emocionais dispostos a tudo para manter o conforto. Mas dessa vez, a manipulação não funcionaria. Eu olhei para o relógio. Faltavam poucas horas para o próximo passo do meu plano. "Eles estão usando a criança, Henrique", eu disse, mostrando a mensagem para ele. Henrique ouviu com o rosto fechado em raiva. "Isso é alienação parental. É abuso psicológico. Nós vamos usar isso contra eles no tribunal. Mas antes, vamos dar a eles o que eles querem. Uma visita. Mas não a visita que eles esperam." Eu levantei-me, alisei a saia do meu vestido novo e sorri. "Amanhã nós vamos lá. Eu, você e a polícia. Vamos buscar o Pietro. E vamos mostrar a eles quem é que manda naquela casa." A armadilha estava armada. Eles achavam que podiam me manipular com culpa. Eles não sabiam que eu estava voltando, não para ser a avó boazinha, mas para ser a juíza, o júri e a executora da sentença deles.
O tempo da misericórdia tinha acabado. O carro preto blindado estacionou suavemente em frente ao sobrado da Muca. Era uma manhã cinzenta, daquelas que parecem carregar uma tempestade presa nas nuvens esperando apenas um gatilho para desabar. Eu olhei pela janela fumê e vi a minha casa. A casa que o Alberto levantou tijolo por tijolo. A casa onde eu curei joelhos ralados e costurei vestidos de noiva. Mas ela parecia diferente agora. O jardim da frente, que eu mantinha impecável, estava com o mato alto e seco. Havia sacos de lixo rasgados na calçada. As janelas estavam fechadas como olhos cegos que se recusavam a ver a luz do dia. Era o retrato da decadência que se instala quando o amor vai embora e só resta a ganância. Ao meu lado, Henrique apertou a minha mão. Aquele toque firme era a âncora que me impedia de flutuar de volta para a velha Marta, a mulher submissa que tinha medo de incomodar. "Você está pronta?" ele perguntou. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro do meu perfume novo, um aroma de jasmim e sândalo que exalava poder. Eu nasci pronta para este momento, Henrique. Só demorei 60 anos para perceber. Descemos do carro. Atrás de nós, uma viatura da Polícia Civil estacionou. 2 oficiais, um homem e uma mulher, desceram com a postura rígida da lei. Eles estavam ali para garantir a minha segurança e o cumprimento da ordem judicial de visitação e vistoria do imóvel. Dona Vilma, a minha vizinha fiel, já estava no portão dela varrendo uma calçada que não precisava ser varrida. Quando ela me viu vestida com o meu terninho de linho e óculos escuros de grife, ela deixou a vassoura cair. Os olhos dela brilharam de reconhecimento e orgulho. Eu acenei discretamente. A plateia estava montada. O espetáculo ia começar. Toquei a campainha. O som ecoou lá dentro estridente. Ninguém atendeu. Toquei de novo mais longo. Ouvi passos pesados e resmungos. A porta se abriu e Rodrigo apareceu. Ele estava irreconhecível. A barba por fazer a camiseta manchada de molho, os olhos vermelhos e inchados. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 dias. Quando ele me viu, ele piscou confuso como se estivesse vendo uma miragem. "Mãe", ele perguntou a voz rouca. "O que? O que você está fazendo aqui? E quem são essas pessoas?" Ele tentou bloquear a entrada com o corpo, um instinto primitivo de proteger o território que ele achava que era dele. "Você não pode entrar aqui assim, trazendo a polícia para a casa do seu filho. Você enlouqueceu de vez." "Saia da frente, Rodrigo", eu disse. A minha voz não era um grito. Era um comando baixo e frio como o estalo de um chicote. Eu não pedi licença. Eu avancei, e ele, diante daquela nova autoridade, recuou. Eu entrei na sala. O cheiro de fechado de comida velha e de desespero me atingiu. A casa estava uma bagunça. Roupas jogadas no sofá, caixas de pizza empilhadas na mesa de centro. Fabiana desceu as escadas, correndo ainda de roupão com o cabelo desgrenhado. Quando ela viu a polícia, ela gritou. Um grito histérico de quem sabe que perdeu o controle. "O que é isso?" Invasão de domicílio, ela berrou apontando o dedo para mim. "Você não tem o direito. Saia da minha casa agora, sua velha louca. Rodrigo, faça alguma coisa. Tire essa gente daqui." Eu me virei lentamente para ela. Tirei os óculos escuros e os coloquei sobre a mesa empoeirada. "Sua casa, Fabiana?" perguntei com um sorriso que não chegava aos olhos. "Acho que você não leu a notificação judicial que recebeu ontem. Esta casa não é sua. Nunca foi. Esta casa pertence a um fundo fiduciário. E eu sou a administradora. Você é apenas uma ocupante irregular que está com os dias contados." "Isso é mentira", Rodrigo gritou, tentando recuperar alguma dignidade. "O papai deixou isso para mim. Eu sou o herdeiro. Você está inventando papéis e está sendo manipulada por esse advogado aproveitador." Ele apontou para Henrique, que apenas ajeitou a gravata imperturbável. "O seu pai sabia exatamente quem você era." "Rodrigo", eu disse, sentindo uma dor aguda no peito, mas usando essa dor como combustível. "Ele sabia que você era fraco. Sabia que você se deixaria levar por qualquer rabo de saia que te prometesse status. Ele protegeu o patrimônio dele de você. E, sinceramente, ele estava certo. Olhe para você. Olhe para esta casa. Em 2 semanas, vocês transformaram 40 anos de trabalho em um chiqueiro." Rodrigo avançou na minha direção com os punhos cerrados. A máscara de bom moço caiu completamente. "Cala a boca. Você sempre teve inveja da gente. Inveja da nossa juventude, da nossa vida. Você é uma velha amarga que quer controlar tudo.
Eu devia ter te internado naquele asilo à força no dia do Natal. Os policiais deram um passo à frente, as mãos nos coldres. Senhor, afaste-se da senhora, o oficial comandou. Rodrigo parou, a respiração ofegante, o ódio transbordando pelos olhos. Vocês ouviram isso? Henrique perguntou aos policiais. Ameaça de cárcere privado. Isso vai constar no relatório. Fabiana percebeu que a situação estava saindo do controle. A tática dela mudou num segundo. Do ataque para a vitimização. Ela começou a chorar lágrimas falsas que não convenciam ninguém. Dona Marta, por favor. Nós estamos estressados. O Rodrigo perdeu o controle. Nós somos uma família. A senhora não pode fazer isso. O Pietro. Pense no Pietro. Ele adora a casa. A senhora vai tirar o teto do seu neto. Onde está o Pietro? Eu interrompi o teatro dela. Eu vim ver o meu neto. A ordem judicial me garante o direito de visita imediata e de verificar as condições de bem-estar da criança. Ele está dormindo. Fabiana gaguejou, limpando o rosto sem lágrimas. Ele não está bem. Está com febre. Melhor não incomodar. Mentira, eu disse. Eu conhecia aquela cara. Ela estava escondendo algo. Eu vou vê-lo. Agora. Comecei a subir as escadas. Fabiana tentou se colocar na minha frente, mas eu passei por ela como se ela fosse fumaça. Subi os degraus que eu mesma tinha encerado tantas vezes. O corredor estava escuro. A porta do quarto do Pietro estava trancada. Pietro, chamei, batendo na madeira. É a vovó. Ouvi um som abafado lá dentro. Um choro contido. Vovó. Abre, vovó. Eles me trancaram. O meu sangue ferveu. Eles tinham trancado uma criança de 8 anos no quarto. Eu me virei para o Rodrigo, que tinha subido atrás de mim. Abra essa porta, agora, ou eu juro por Deus que você sai daqui algemado por cárcere privado de menor. Rodrigo tirou a chave do bolso, as mãos tremendo tanto que ele mal conseguia acertar a fechadura. Ele abriu a porta. O quarto estava na penumbra. Pietro estava sentado na cama, abraçado aos joelhos com os olhos inchados. Quando me viu, ele pulou da cama e correu para mim, se agarrando à minha cintura, com um desespero que partiu o meu coração em 1000 pedaços. Vovó, me leva embora. A mamãe disse que você morreu. Ela disse que eu nunca mais ia te ver. Eu olhei para Fabiana, que estava parada no topo da escada. Se olhares matassem, ela teria caído morta ali mesmo. Você disse ao meu neto que eu morri? Perguntei com a voz tão baixa e perigosa que fez Rodrigo recuar. Você tentou matar a avó dele no coração dele. Era mais fácil, Fabiana gritou desesperada. Era melhor ele achar que você morreu do que saber que você é uma bruxa que quer despejar a própria família. Eu me abaixei e abracei o Pietro. A vovó está viva, meu amor. E a vovó veio te buscar. Nós vamos passar o fim de semana juntos. Vamos tomar sorvete e desenhar. Olhei para os policiais que tinham subido as escadas. Eu quero registrar queixa, maus tratos psicológicos, alienação parental. E quero levar o meu neto comigo agora, com base na cláusula de risco iminente. O oficial assentiu. O senhor e a senhora têm 5 minutos para arrumar uma mala para a criança. E sugiro que não criem mais problemas. A situação dos senhores já é bastante delicada. Enquanto Rodrigo, derrotado, entrava no quarto para pegar as roupas do menino, eu fiquei no corredor segurando a mão do Pietro. Fabiana me olhava com ódio puro. Você acha que venceu, Marta? Você vai levar o menino hoje, mas ele é meu filho. A lei está do lado da mãe. Você vai devolver ele domingo. E quando ele voltar, eu vou fazer a cabeça dele contra você. Eu vou fazer ele te odiar. Eu sorri. Tente, Fabiana. Tente. Mas saiba de uma coisa: na segunda-feira, quando eu trouxer ele de volta, eu vou trazer também a ordem de despejo final. Vocês têm 30 dias, nenhum dia a mais. Aproveitem esse tempo para aprender a ser gente, porque a mamata acabou. Descemos as escadas com o Pietro. Ele não olhou para os pais. Ele segurava a minha mão como se fosse a única coisa sólida num mundo que desmoronava. Quando saímos para a calçada, o sol tinha rompido as nuvens. Dona Vilma estava lá, e outros vizinhos também. Eles viram a polícia. Viram o Rodrigo na porta com cara de choro. Viram a Fabiana descabelada. E me viram de cabeça erguida levando o meu neto para longe daquele ambiente tóxico. Eu não senti pena. Eu não senti remorso. Eu senti que estava fazendo a única coisa possível para salvar o que restava da minha família, salvar a inocência do Pietro. Entrei no carro blindado.
O Pietro se aconchegou no meu colo. Vovó, a gente nunca mais vai voltar para aquela casa triste, né? Eu beijei a testa dele. Para aquela casa triste não, meu amor. Quando voltarmos, ela será uma casa feliz de novo. Eu prometo. O carro arrancou. Eu tinha vencido a batalha do dia. Mas a guerra estava longe de acabar. Rodrigo e Fabiana não iriam desistir tão fácil. Eles eram como ervas daninhas. Você corta e elas crescem de novo. Eu precisava de algo definitivo. Algo que garantisse que o Pietro ficasse comigo. E eu sabia que a chave para isso estava naqueles 30 dias de despejo. O que aconteceria quando eles fossem forçados a sair do conforto e encarar a vida real? A pobreza revela o caráter, dizia o meu pai, e eu estava prestes a descobrir que o caráter do meu filho era ainda mais frágil do que eu imaginava. O fundo do poço tinha um porão. O fim de semana que passei com o Pietro no apartamento do Henrique foi ao mesmo tempo um bálsamo e uma revelação dolorosa. Pela primeira vez em anos eu vi o meu neto comer com a voracidade de quem tem fome real, não apenas de comida, mas de cuidado. Preparei um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, o preferido dele, e ele comeu 3 pedaços seguidos, sujando o rosto e as mãos, sem ninguém para gritar que ele estava fazendo porcaria. Mas foi à noite, quando a euforia do resgate passou e o silêncio se instalou, que a verdadeira extensão do dano apareceu. Eu fui cobri-lo na cama e notei que ele tremia mesmo com o ar-condicionado desligado. Sentei ao lado dele, acariciando os cabelos suados. O que foi, meu amor? Teve um pesadelo. Ele abriu os olhos grandes e assustados e me fez uma pergunta que gelou o meu sangue. Vovó, se eu dormir, a mamãe vai trancar a porta por fora. Eu parei a mão no ar. Trancar a porta? Por que ela faria isso? Pietro se encolheu, puxando o lençol até o queixo. Ela faz isso quando tem visita chique, ou quando ela quer gravar os vídeos dela. Ela diz que eu faço barulho e atrapalho a estética. Ela tranca a porta e diz que se eu bater ou chorar, o monstro do armário vai vir me pegar. Eu senti uma náusea subir violenta. Aquela mulher não apenas negligenciava o meu neto. Ela o aterrorizava psicologicamente para manter a sua casa de bonecas perfeita para o Instagram. Eu o abracei, prometendo que ali naquela casa as portas estariam sempre abertas. Mas enquanto ele dormia, a minha determinação endureceu como diamante. Aquilo não era mais sobre uma casa ou dinheiro, era sobre salvar uma vida. A segunda-feira chegou cinzenta e tensa. Era o dia da audiência de custódia emergencial. Graças à influência e competência do doutor Henrique, conseguimos um horário de encaixe com o juiz da vara da infância, alegando risco iminente. Chegamos ao fórum cedo. Eu, Henrique, e o Pietro, que segurava a minha mão com tanta força que os dedos dele estavam brancos. Do outro lado do corredor vi Rodrigo e Fabiana. Eles pareciam um casal de comercial de margarina que tinha saído dos trilhos. Fabiana estava vestida de branco com um terço na mão, tentando passar a imagem de mãe sofredora e piedosa. Rodrigo estava de terno, mas a gravata estava frouxa e ele parecia não dormir há dias. Quando nos viram, Fabiana fez menção de correr para abraçar o Pietro, gritando: "Meu filho!" Mas o menino se escondeu atrás das minhas pernas, recusando-se a olhar para ela. Aquela rejeição pública foi mais eloquente do que qualquer discurso que eu pudesse fazer. O desfecho está próximo. Fique comigo até o final para entender tudo. Quero saber, você concorda que tirar uma criança dos pais é uma medida extrema, ou acha que neste caso Dona Marta tem toda a razão? Deixe sua opinião nos comentários. Entramos na sala de audiências. O juiz, um homem calvo com óculos de aros grossos, olhou para nós por cima das lentes. O ambiente era frio e estéril, cheirava a cera de chão e destino. Estamos aqui para decidir a guarda provisória do menor Pietro, ele começou, voz monótona. A avó paterna alega negligência e abuso psicológico. Os pais alegam sequestro e alienação parental. Vamos ouvir as partes. Fabiana foi a primeira. Ela chorou, lágrimas copiosas ensaiadas. Disse que eu era uma sogra invejosa que sempre quis roubar o lugar dela, que eu envenenei a cabeça do menino. Eu sou uma mãe dedicada. Excelência, ela soluçou. Eu vivo para esse menino. Essa mulher o arrancou dos meus braços à força. A atuação era digna de um Oscar, mas havia uma falha. Ela não olhava para o Pietro. Ela olhava para o juiz, para a plateia imaginária, para o espelho. O filho era um acessório na performance dela. Então foi a minha vez. Eu não chorei. Eu contei os fatos. Contei sobre a porta trancada.
Contei sobre a fome emocional. Contei sobre a mentira da minha morte. O advogado deles tentou me interromper, dizendo que eram invencionices de uma mente senil, mas o doutor Henrique apresentou os relatórios da escola, que mostravam que o Pietro ia para a aula sem lanche com o uniforme sujo e que quem assinava a agenda e ia às reuniões era sempre eu até ser proibida. A senhora Fabiana nunca pisou na escola, Excelência Henrique disse, entregando o documento. Ela nem sabe o nome da professora. Mas o golpe de misericórdia não veio de mim nem do Henrique. Veio de quem menos se esperava. O juiz, cansado das versões conflitantes, pediu para falar com o Pietro. Ele desceu do estrado, tirou a toga preta para parecer menos intimidador e sentou-se numa cadeira na altura do menino. Pietro, meu jovem, ele disse com uma voz surpreendentemente gentil. Você não precisa ter medo. Ninguém vai te obrigar a nada aqui. Eu só quero saber a verdade. Com quem você quer ir para casa hoje? A sala prendeu a respiração. Fabiana sorriu para o filho, um sorriso doce e ameaçador ao mesmo tempo. Rodrigo olhou para os sapatos. Eu apenas apertei a mãozinha dele e a soltei, deixando-o livre para escolher. Pietro olhou para a mãe. Olhou para o pai. E então, com uma voz pequena mas clara, ele disse: Eu quero ir com a vovó Marta. Por quê? O juiz perguntou. Porque na casa da vovó eu não sou um estorbo, Pietro respondeu. E aquelas palavras, ecoando a mesma ofensa que tinham usado contra mim, caíram como uma bomba atômica na sala. A mamãe diz que eu dou trabalho, que eu custa caro, que eu atrapalho as fotos dela. O papai diz que não tem tempo. Mas a vovó faz bolo. A vovó me ouve. E a vovó nunca tranca a porta. Fabiana ficou branca. O advogado dela fechou a pasta sabendo que tinha perdido. Mas Rodrigo. A reação do Rodrigo foi a que mais me doeu. Ele não chorou. Ele não pediu perdão ao filho. Ele olhou para mim, e nos olhos dele eu vi um cálculo frio financeiro. Ele percebeu que tinha perdido a guerra moral. Então, ele tentou salvar o bolso. Excelência, Rodrigo interrompeu, levantando a mão. Se o menino quer ficar com a avó, nós podemos aceitar. Temporariamente. Para o bem dele, claro. Fabiana olhou para o marido chocada. Você está louco, Rodrigo. É o nosso filho. Rodrigo ignorou a esposa e continuou olhando fixamente para mim. Mas claro, criar uma criança é caro. A minha mãe, ela tem recursos agora, não é? O dinheiro do meu pai. Se ela ficar com a guarda, eu suponho que ela não vai exigir pensão alimentícia. Afinal, ela nos tirou a casa, nos tirou o chão. Seria injusto ela ainda querer tirar o nosso salário, que já é pouco. Eu senti um gosto amargo na boca. O meu filho estava vendendo o próprio filho. Ele estava trocando a guarda do Pietro pela isenção da pensão. Ele não queria o menino. Ele queria se livrar da despesa. Ele estava usando a criança como moeda de troca para salvar o pouco dinheiro que lhe restava. Era o fundo do poço da dignidade humana. O juiz olhou para Rodrigo com um desprezo que não tentou disfarçar. O senhor está condicionando a guarda do seu filho a questões financeiras, senhor Rodrigo. Rodrigo engoliu seco, percebendo o erro, mas já era tarde. Não. É só que a situação é difícil. Eu não quero o seu dinheiro, Rodrigo, eu disse levantando-me. A minha voz estava calma, mas por dentro eu estava tremendo de indignação. Eu não quero um centavo seu. Eu tenho dinheiro suficiente para criar o Pietro como um príncipe. Dinheiro que o seu pai deixou para mim porque sabia que você faria exatamente isso, venderia a sua família por trocados. Eu me virei para o juiz. Excelência, eu aceito a guarda unilateral e abro mão da pensão. Mas com uma condição, eles só visitam o menino se ele quiser, e nunca jamais sem supervisão. O juiz bateu o martelo. Concedida a guarda provisória à avó paterna. Visitas suspensas até nova avaliação psicológica dos pais. E senhor Rodrigo, o senhor deveria ter vergonha. Saímos do tribunal. Eu, Henrique e Pietro. Fabiana ficou na sala gritando com Rodrigo, culpando-o por tudo. Eu não olhei para trás. Eu tinha o meu neto. Eu tinha a minha dignidade. E agora faltava apenas uma coisa para fechar o ciclo. A casa. O prazo de 30 dias estava correndo. E eu sabia que sem o Pietro para usar como escudo e sem dinheiro para manter as aparências, a implosão de Rodrigo e Fabiana seria rápida e brutal. Eles achavam que tinham chegado ao fundo do poço. Eles não sabiam que o poço tinha um porão. E eu estava com a chave.
O dia do despejo chegou com um céu cinzento e uma chuva fina que parecia lavar a sujeira das calçadas da Muca. Eu não precisava estar lá para ver, mas eu fui. Eu precisava encerrar aquele ciclo com os meus próprios olhos. Estacionei o carro preto do outro lado da rua com os vidros fechados, observando como uma testemunha silenciosa do fim de uma era de exploração. Um caminhão de mudança pequeno e velho estava parado na porta. Não era uma daquelas empresas especializadas que embalam tudo com plástico bolha. Era um frete barato daqueles que jogam os móveis na caçamba de qualquer jeito. Rodrigo e Fabiana não tinham dinheiro para mais nada. As contas bloqueadas, os cartões cancelados e o nome sujo na praça tinham transformado a arrogância deles em pó. Eu vi Fabiana sair pelo portão carregando uma caixa de papelão que rasgou no fundo, espalhando sapatos de salto alto pela calçada molhada. Ela gritou um palavrão que fez a dona Vilma, que varria a calçada ao lado, sempre atenta a fazer o sinal da cruz. Fabiana estava descabelada, usando roupas de ginástica velhas, longe da imagem de dama da sociedade que tentou vender por tanto tempo. Rodrigo vinha logo atrás arrastando um sofá que parecia pesado demais para os braços dele, acostumados apenas a segurar copos de uísque. Eles brigavam aos berros, sem se importar com a vizinhança. Cuidado com esse sofá, seu idiota. Custou 5.000 reais, ela gritava. Se você ajudasse em vez de reclamar, talvez a gente terminasse hoje, ele respondeu com a voz rouca de quem tinha chorado ou bebido a noite toda. Aquela cena era patética, mas necessária. Era a materialização do ditado que meu marido tanto gostava. A soberba precede a queda. Eles estavam caindo e o barulho do impacto era ensurdecedor. Quando o caminhão finalmente partiu, soltando uma fumaça preta, eles entraram no carro do Rodrigo, o único bem que ainda não tinha sido penhorado, mas que estava com o IPVA atrasado, e seguiram o caminhão. Eu sabia para onde eles iam. O Dr. Henrique tinha me contado. Eles tinham alugado um apartamento de 2 cômodos numa região afastada perto de uma área industrial, onde o cheiro de fuligem era constante e o barulho dos trens não deixava ninguém dormir. Era o único lugar que aceitou o cadastro deles sem fiador, apenas com o depósito calção que Rodrigo conseguiu, vendendo o relógio de ouro que eu tinha dado a ele na formatura. O relógio que ele dizia ser cafona, mas que serviu para pagar o teto sobre a cabeça deles agora. Eu não os segui. Eu não precisava ver a miséria deles para me sentir validada. A justiça já tinha sido feita. Esperei o carro deles virar a esquina e desci do meu. Atravessei a rua e abri o portão da minha casa. A chave girou na fechadura com um clique suave, como se a casa estivesse suspirando de alívio por me ter de volta. Entrar ali foi um choque. O que antes era um lar agora parecia um campo de batalha abandonado. Havia marcas nas paredes onde os quadros foram arrancados. O chão de madeira estava riscado. O cheiro era de mofo e abandono, misturado com o odor de cigarro. Fabiana tinha começado a fumar dentro de casa, desrespeitando a única regra que o Alberto tinha imposto. Nesta casa, o ar é puro. Fui até a cozinha. A pia estava imunda. Mas o que me fez parar e sentir uma pontada aguda no peito foi o que encontrei no chão perto da lixeira. Era um porta-retrato quebrado. A foto rasgada ao meio era do Alberto segurando o Rodrigo bebê. Eles não levaram. Eles deixaram para trás a única memória de amor genuíno que existia naquela relação. Rodrigo tinha descartado o pai, assim como tentou me descartar. Peguei a foto rasgada e a apertei contra o peito. Eles não te mereciam. Alberto, sussurrei para o vazio. Mas acabou. Nós limpamos a casa, mas a verdadeira tragédia daquele dia não aconteceu na Muca. Aconteceu horas depois naquele apartamento apertado na periferia. Eu soube dos detalhes depois porque a vizinha de porta deles, uma senhora que me conhecia da igreja, me ligou horrorizada. Quando eles chegaram e viram a realidade, as paredes descascadas, o banheiro minúsculo à vista para um muro de tijolos, Fabiana surtou. Ela não gritou. Ela riu, uma risada histérica quebrada. Ela olhou para o Rodrigo, que tentava montar a cama no meio da sala, porque o quarto era pequeno demais, e disse as palavras que selaram o destino dele. Você achou mesmo que eu ia ficar aqui, com você, nesse buraco? Rodrigo parou com a chave de fenda na mão. Nós estamos juntos nessa, Fabiana. É temporário. Eu vou conseguir um emprego melhor, nós vamos nos reerguer. Ela cuspiu no chão. Nós, não existe. Nós, Rodrigo. Existia eu e o seu dinheiro. Eu e a herança da sua mãe. Eu e a casa na Muca.
Sem isso, você é só um homem de meia-idade fracassado que não consegue nem sustentar a própria mulher. Ela pegou a bolsa, a única coisa de marca que lhe restava, e caminhou para a porta. Eu vou para a casa da minha irmã, e amanhã o meu advogado entra com o pedido de divórcio. Eu não casei para passar fome. Você não pode me deixar agora, Rodrigo implorou, caindo de joelhos, agarrando-se à perna dela. Eu perdi tudo por sua causa. Eu perdi minha mãe, meu filho, minha casa. Tudo porque eu te ouvi. Ela o chutou. Sim, ela chutou o marido caído. Você perdeu porque é um fraco. Um homem de verdade teria internado a velha antes que ela abrisse a boca. Você não serve para nada. E saiu batendo a porta. Rodrigo ficou lá sozinho no meio das caixas de mudança no chão frio de um apartamento estranho, cercado pelos destroços da vida que ele mesmo dinamitou. Ele não tinha mãe, não tinha filho, não tinha esposa, não tinha dinheiro. Ele tinha apenas o eco das palavras do pai. O Rodrigo tem o sangue fraco para a gratidão. E agora, ele tinha o sangue frio da solidão. Enquanto isso, eu começava a minha própria reconstrução. No dia seguinte, chamei uma equipe de limpeza e reforma. Eu não queria apenas limpar a sujeira deles, eu queria exorcizar a presença deles. Mandei pintar as paredes de um tom creme suave. Troquei as cortinas pesadas e escuras da Fabiana por voais leves que deixavam o sol entrar. O quarto que era meu e que eles tinham transformado num depósito de bagunça, voltou a ser o meu santuário. Coloquei a colcha de retalhos que eu mesma fiz, posicionei a foto do Alberto na mesa de cabeceira e, pela primeira vez em meses, abri a janela e deixei o vento da tarde entrar, trazendo o cheiro de jasmim do quintal. Pietro foi o meu pequeno ajudante. Ele chegou no fim de semana ainda tímido, ainda com medo de que alguém gritasse com ele se tocasse em algo. Vovó, eu posso brincar aqui? Ele perguntou apontando para a sala. Meu amor, essa casa é sua, eu disse, abaixando-me, para ficar na altura dele. Você pode correr, pular, riscar, papel, espalhar brinquedo. Aqui não tem regra de não toque. Aqui a regra é ser feliz. Ele sorriu, e aquele sorriso valeu cada centavo que gastei com advogados. Montamos um quarto novo para ele com tema de astronauta porque ele me disse que queria ir para a Lua para longe das brigas dos pais. A Lua é aqui, Pietro, eu disse. Aqui você está seguro. Mas eu não parei por aí. O dinheiro do Alberto, aqueles milhões que estavam guardados, não podiam ficar parados. Dinheiro parado cria mofo na alma. Eu chamei o Dr. Henrique e disse: eu quero criar algo que dure, algo que leve o nome do Alberto e que ajude pessoas que, como eu, foram subestimadas. Assim nasceu a Fundação Alberto Torres, um centro de apoio para idosos em situação de risco e para mulheres que precisam aprender uma profissão para não dependerem de maridos ou filhos ingratos. A inauguração foi simples no salão paroquial da igreja. Não houve champanhe francês, nem vestidos de gala. Houve bolo de fubá, café quente e abraços sinceros. Eu discursei com a voz firme, olhando para aquelas pessoas que, como eu, tinham sido descartadas pela sociedade. Eles acham que quando envelhecemos, perdemos o valor, eu disse. Acham que somos descartáveis. Mas eles esquecem que somos nós que seguramos as fundações deste mundo. E quando a gente se levanta, o chão treme. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me na varanda da minha casa renovada. Pietro dormia no quarto dele seguro e amado. O silêncio da noite era doce e não mais opressivo. O telefone tocou. Eu olhei o visor. Era um número desconhecido, mas eu sabia quem era. Meu coração de mãe, mesmo ferido, reconhecia o chamado. Atendi, mas não disse nada. Do outro lado, ouvi apenas uma respiração pesada entrecortada por soluços. Mãe. A voz do Rodrigo veio quebrada e irreconhecível. Mãe, eu estou com fome. Eu estou sozinho. A Fabiana foi embora. Eu não tenho nada. Eu fechei os olhos. A vontade antiga, a vontade da velha Marta, era correr, pegar o carro, ir buscar, lo trazer para casa, dar sopa quente e dizer que estava tudo bem. Mas aquela Marta estava morta. A nova Marta sabia que salvar o Rodrigo agora seria condená-lo para sempre. Ele precisava chegar ao fundo do poço, ele precisava sentir a fome, o frio, a solidão. Só assim, talvez, ele aprendesse a valorizar o que tinha jogado fora. Você tem a si mesmo, Rodrigo, eu disse com uma calma que me surpreendeu. E você tem saúde para trabalhar. O seu pai começou com menos do que você tem agora. Ele construiu um império.
Você destruiu um. Agora aprenda a construir a sua própria vida. Não me ligue pedindo dinheiro. Me ligue quando tiver se tornado um homem. Desliguei o telefone. Doeu. Doeu como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Mas foi uma dor necessária. Uma dor de cura. Olhei para o céu estrelado e vi uma estrela brilhar mais forte. Eu fiz o certo, Alberto perguntei. E o vento suave que balançou as folhas do jasmim pareceu sussurrar. Sim, minha rainha. Sim, a justiça tinha sido feita. Mas a história não acaba quando o vilão cai. Ela acaba quando a heroína decide qual será o seu legado. E eu estava apenas começando a escrever o meu. O sol de fim de tarde banhava a varanda da minha casa na Muca, com uma luz dourada e suave, a mesma luz que eu via quando o Alberto ainda estava vivo, e sentávamos aqui para planejar o futuro. Hoje, o futuro chegou. Estou sentada na minha cadeira de balanço preferida, com uma xícara de café fumegante nas mãos, observando o jardim que recuperei do abandono. As roseiras que plantei há 30 anos voltaram a florescer vermelhas e orgulhosas, como se soubessem que a tempestade passou. Mas a paz que sinto agora não é a paz da ignorância ou da submissão. É a paz de quem atravessou o inferno e voltou com a alma chamuscada, mas inteira. É a paz de quem sabe exatamente quanto vale e não aceita nenhum centavo a menos. O portão da frente rangeu. Eu não me assustei. Sabia quem era, porque hoje é dia 5, o dia do pagamento. Vi o Rodrigo entrar. Ele não vinha de carro importado. Ele vinha a pé, vindo do ponto de ônibus, vestindo uma camisa simples e calça jeans. As mãos dele, antes macias de quem nunca pegou no pesado agora, tinham marcas de graxa e calos. Ele conseguiu um emprego numa oficina mecânica do bairro vizinho. Começou varrendo o chão exatamente como eu comecei. Agora já ajuda nos motores. A ironia do destino é implacável. O filho que tinha nojo do cheiro de óleo da minha fábrica agora cheira a óleo para sobreviver. Ele caminhou até a varanda e parou no degrau mais baixo, mantendo uma distância respeitosa. Ele não entra mais sem ser convidado. Aquela arrogância de dono da casa, aquele olhar de quem achava que eu era um estorbo, desapareceu. No lugar ficou um homem quebrado que está tentando colar os cacos com a cola da humildade. Boa tarde, dona Marta, ele disse baixando a cabeça. Ele ainda não consegue me chamar de mãe, olhando nos meus olhos sem chorar. Eu trouxe o dinheiro do mês. Ele estendeu um envelope pardo fino. Dentro havia R$ 500. Era parte do salário dele. Eu não precisava daquele dinheiro. O fundo fiduciário e os investimentos do Alberto me rendiam mais em um dia do que o Rodrigo ganhava em um mês. Mas eu peguei o envelope. Peguei porque aceitar aquele dinheiro era a parte mais importante da reabilitação dele. Era a prova de que ele estava suando para reparar o erro. Obrigada, Rodrigo, eu disse seca, mas sem crueldade. Está trabalhando duro. Estou, ele respondeu, limpando o suor da testa com as costas da mão. O seu Zé da oficina disse que levo jeito. Disse que tenho as mãos do meu pai. A menção ao Alberto fez um silêncio pesado pairar entre nós. Lembrei-me das palavras da Fabiana naquela noite fatídica. Seu pai tinha vergonha de você, Rodrigo. Ele sabia que você era um inútil. Aquela frase dita pela mulher que ele amava tinha destruído o que restava do ego dele. Mas talvez fosse necessário destruir o ego para encontrar o caráter. O seu pai tinha mãos de ouro, eu disse olhando para o jardim. Mas o coração dele era ainda mais valioso. Mãos a gente treina, Rodrigo. Coração a gente cultiva. Você está cultivando o seu. Ele engoliu seco, os olhos marejados. Estou tentando, dona Marta. Todo dia eu tento ser um pouco menos o homem que te expulsou daqui e um pouco mais o homem que o Pietro merece ter como pai. Pietro. O nome do meu neto era a ponte que ainda nos unia. Nesse momento, a porta da sala se abriu e o furacão de 8 anos correu para a varanda. Papai. Pietro não sabia de todos os detalhes sórdidos. Ele sabia que o pai fez bobagem e estava de castigo, aprendendo a ser melhor. A inocência da criança permitia que ele amasse o pai mesmo sabendo que ele tinha errado. Rodrigo abraçou o filho sujando a roupa do menino de poeira, mas Pietro não se importou. Eu vi a cena e senti uma pontada no peito. Eu poderia ter impedido esse abraço. Eu tinha o poder legal para isso. Mas eu escolhi não fazer. Eu escolhi quebrar o ciclo de ódio. O Rodrigo nunca mais teria a chave do meu cofre, nem a chave da minha casa. Mas ele ainda tinha a chave do coração do filho dele. E quem sou eu para trancar essa porta? A Fabiana ligou, perguntei quando ele soltou o menino.
O rosto do Rodrigo escureceu. Ligou, pedindo dinheiro como sempre. Disse que o apartamento da periferia é úmido, que o cabelo dela está caindo. E o que você disse? Disse que ela tem 2 braços e 2 pernas. Que vá trabalhar. Eu assenti. Fabiana estava colhendo a tempestade que plantou. Sozinha, sem luxo, sem plateia para os seus dramas, ela estava descobrindo que a beleza sem caráter tem prazo de validade curto. Ela era o passado. Um passado que servia de lição, mas que não tinha mais lugar no nosso futuro. A noite caiu suavemente. Rodrigo foi embora, recusando o convite para jantar. Ele sabia que ainda não era hora de sentar à minha mesa como se nada tivesse acontecido. O perdão é um caminho longo, e ele ainda estava nos primeiros passos. Entrei em casa. A mesa estava posta para 3. Eu, o Pietro e o Henrique. Sim, o Henrique. O meu advogado, o meu salvador, o melhor amigo do meu marido, tinha se tornado algo mais. Não um novo marido. O lugar do Alberto era sagrado, mas um companheiro. Alguém com quem dividir o café, as memórias e o silêncio confortável de quem não precisa provar nada para ninguém. Ele chegou pontualmente às 7, trazendo uma garrafa de vinho e um sorriso que iluminava o ambiente. A doutora Fernanda mandou avisar que o processo de destituição dos poderes da Fabiana sobre a holding foi concluído hoje. Ele disse beijando a minha mão. Você está oficialmente livre de qualquer vínculo legal com ela. E a auditoria na empresa terminou. Recuperamos quase tudo o que foi desviado. A fábrica está operando no azul pela primeira vez em 3 anos. Eu respirei aliviada. A Peças Torres estava salva. O legado do Alberto estava salvo. Obrigada, Henrique. Por tudo. Você me devolveu a minha vida. Não, Marta, ele respondeu servindo o vinho. Eu só te dei as ferramentas. Quem reconstruiu o castelo foi você. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Jantamos. O Pietro contava sobre a escola, sobre o desenho que fez, sobre como ele queria ser mecânico e advogado quando crescesse para consertar carros e prender pessoas más. Nós rimos. Uma risada leve e solta que preencheu a casa e expulsou os últimos fantasmas daquela noite de Natal. Eu olhei para eles, meu neto seguro, meu amigo leal, e para a minha casa recuperada. Eu tinha vencido, mas a vitória não era o dinheiro na conta ou a escritura na gaveta. A vitória era saber que eu não precisava me diminuir para caber na vida de ninguém. Mais tarde, depois de colocar o Pietro na cama e de me despedir do Henrique, voltei para a varanda. A rua estava silenciosa. Olhei para o céu estrelado de São Paulo procurando aquela estrela que eu gostava de imaginar que era o Alberto. Você viu, meu velho, sussurrei para a noite. Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu fui dura. Eu fui implacável. Mas eu salvei a nossa família. Do meu jeito. Eu lembrei da Marta de meses atrás. A Marta que chorava escondida no banheiro. A Marta que aceitava ser chamada de lastro. Aquela mulher morreu. E eu não sinto falta dela. A mulher que está sentada aqui hoje sabe que o amor não é servidão. Sabe que a bondade sem limites é apenas um convite para o abuso. Eu aprendi da maneira mais dolorosa possível que a gente precisa impor respeito antes de oferecer afeto. Você que me ouviu até aqui, talvez esteja passando por isso. Talvez tenha um filho que te explora, uma nora, que te humilha, um parente, que acha que a sua única função na vida é servir. Talvez você ache que é tarde demais para mudar, que já está velha, que não tem forças. Mas olhe para mim. Eu fui despejada na noite de Natal. Fui chamada de inútil. E hoje eu sou a dona da minha história. Não aceite migalhas. Não aceite ser tratada como mobília velha na casa que você construiu. O dinheiro é importante sim para garantir a sua liberdade. Mas a sua maior riqueza é a sua dignidade. Segure-a com as 2 mãos e não solte por nada nem por ninguém. Se eles quiserem o seu amor, que façam por merecer, porque o tempo de semear a ingratidão acabou. Agora na minha casa só se colhe o que é verdadeiro. O pôr do sol traz a paz após a tempestade. Como está seu coração agora? Escreva uma palavra que define essa história para você nos comentários. Eu vou ler cada uma, porque a nossa conexão é a prova de que nunca estivemos sozinhas. Aviso. Importante. Esta é uma obra de ficção criada para fins de entretenimento e reflexão. Os personagens e situações aqui descritos, embora inspirados em dinâmicas familiares reais, são fruto da imaginação. No entanto, é fundamental reconhecer que os temas abordados nesta história, como o abandono material e afetivo de idosos, a violência patrimonial,
a exploração financeira e o abuso psicológico dentro do ambiente familiar são realidades tristes e frequentes em nossa sociedade. Se você ou alguém que você conhece está passando por situações de abuso, negligência, apropriação indébita de bens ou qualquer forma de violência contra a pessoa idosa, saiba que isso não é normal e não deve ser tolerado. Existem leis que protegem os seus direitos e a sua dignidade. Não sofra em silêncio. Busque orientação. Procure o conselho de amigos de confiança, consulte um advogado ou entre em contato com os serviços de assistência social e proteção ao idoso disponíveis em sua região. A sua segurança e o seu bem-estar são prioridades inegociáveis. Você não está sozinha ou